para gravar. Eu vou fazer a apresentação do secretário, aí ele vai fazer a apresentação que ele tem para fazer, e depois a gente tem as perguntas. Então, primeiro eu quero agradecer demais o secretário João Brant por estar aqui presente, me desculpar daquele outro dia, né? E agradecer demais a sua presença. Quem é João Brant, afinal? Ele é o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Doutor em Ciência Política pela USP, mestre em Regulação e Políticas de Comunicação pelo Reino Unido e graduado em Comunicação Social pela USP. Foi secretário executivo do Ministério da Cultura de 2015 a 2016 e assessor especial na Secretaria Municipal de Cultura em São Paulo, de 2013 e 2014. Trabalhou por 15 anos em organizações da sociedade civil e como consultor para organizações internacionais como a Unesco. Enfim, é um homem que entende de políticas públicas, é um cara que está no lugar certo, na hora certa, e ele está aqui hoje para falar com a gente. A Nera agradece demais a sua presença, eu tenho certeza que vai ser muito elucidativo tudo que você vai nos falar e esclarecedor. A palavra é sua, secretário. Muito obrigada. Obrigado, Regina. Obrigado pelo convite. Nós estamos aqui num meio feriado brasiliense, Dia do Servidor Público, e aí tá todo mundo trabalhando fora dos seus ambientes de trabalho aqui, porque na prática ninguém para, mas é, a máquina deu uma parada hoje. Então, eu estou aqui numa sala emprestada. Obrigado pela possibilidade de conversar com os associados e com os outros interessados. Eu vou fazer uma apresentação que trata um pouco da nossa agenda como Secretaria de Políticas Digitais, e aí eu vou explicar rapidamente por que foi criada essa secretaria, e na sequência a gente abre para uma conversa aí, para uns 20 minutos de interações, perguntas, no formato que vocês acharem mais adequado para a gente avançar. Então, eu tenho... A criação da secretaria se deu no processo de transição para o governo Lula, a partir da leitura de que a gente precisava de um ambiente dentro do governo para pensar os desafios que o ambiente informacional tem nessa interseção com o ambiente digital. O que eu estou querendo dizer com ambiente informacional? Querendo dizer todo o funcionamento das plataformas, das redes sociais ou dos espaços do espaço digital que impactam na esfera pública, na organização da nossa democracia, no espaço de exercício da liberdade de expressão, do acesso à informação dos cidadãos, tudo isso precisa ter algum nível de tratamento que poderia, alguns países já fazem isso historicamente, França, Reino Unido, Portugal, Espanha, Canadá, outros países passaram a fazer depois que o ambiente digital se reorganizou, e alguns, como o Brasil, não têm essa tradição. Então, a gente não tem uma tradição de um Estado organizado para compreender e atuar sobre o ambiente informacional. E a hora que vem a questão das transformações que a gente teve no digital no último período, eu estou chamando o último período aí, os últimos 15 anos, eu acho que elas são bastante significativas e impactaram a capacidade dos produtores de conteúdo informativo, e aqui a gente está falando especificamente com os editores de revistas, mas a gente podia falar isso num sentido, num escopo um pouco mais amplo, de garantirem a sua sustentabilidade, de garantirem a boa circulação do que produzem e, portanto, de permitir ao cidadão o acesso à informação de forma qualificada. As transformações que a gente viveu, em que as redes sociais passaram a ter muita centralidade para a organização da esfera pública, elas, por um lado, trouxeram a possibilidade de ampliar o espaço aí dos cidadãos em falar diretamente, mas, por outro, por vários motivos, inclusive pelo que eu diria, a gente chama de externalidades negativas no modelo de negócio das plataformas, eu poderia chamar assim, os efeitos colaterais da maneira como as plataformas organizaram o ambiente digital, gerou um revés muito significativo do nosso ponto de vista para os produtores de conteúdo de qualidade, ou seja, aqueles que investem recurso significativo para produzir, né, reunir, produzir e distribuir informações. Então, eu acho que aqui os editores de revistas são certamente alguns deles. Vocês vivem não só o desafio do próprio
eu diria, o formato revista, mas, obviamente, também do fato de que a distribuição passa a estar concentrada em plataformas digitais com baixo compromisso com a sustentabilidade desse negócio. Então, dito isso, feita essa introdução, eu quero passar um pouco o que a gente vem fazendo, como é que tem sido nossa atuação. Está comigo também aqui a Marina Pita, que é coordenadora geral justamente de promoção do pluralismo e diversidade no ambiente e diversidade informacional no ambiente digital. E aqui eu e ela podemos depois dialogar com vocês mais especificamente. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Entendo que vocês estão vendo agora Jornalismo para a Integridade da Informação. Só me confirme. Sim, estamos vendo. Tá, perfeito. É, deixa eu colocar aqui, peraí. Bom, então, eu já trago aqui a questão da missão nossa como SECOM, da Secretaria de Políticas Digitais na SECOM, proteger e promover a integridade da informação como elemento central para a proteção e promoção de direitos individuais e coletivos. Aqui está da democracia, mas na democracia. O que a gente quer dizer? Integridade da informação é um termo novo que entrou no repertório internacional no ano passado, a partir de um policy brief do Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, foi adotado pela OCDE e foi agora pactuado entre todos os países na Assembleia Geral da ONU, no Pacto Digital Global, como um tema central. Então, a integridade da informação é a capacidade que um ecossistema informacional tem de entregar informações confiáveis, relevantes e precisas. Então, depois, quem tiver curiosidade, procura por Global Digital Compact, e ali tem uma seção específica sobre integridade da informação. O que a gente está, na prática, o que significa isso? É como se fosse a agenda positiva, quando a gente fala de combate à desinformação, combate ao discurso de ódio, promoção do pluralismo e da diversidade, nós estamos buscando o quê? Nós estamos buscando um ecossistema informacional capaz de produzir, distribuir e de gerar acesso aos cidadãos para informações íntegras. Então, é nesse sentido que a gente adotou essa nomenclatura integridade da informação, ela é potente, e ela carrega consigo uma agenda positiva que vai muito além daquilo que a gente chama de combate à desinformação ou de combate a discurso de ódio, etc. Então, essa agenda, no momento que ela vem para o centro da conversa, ela foi também pauta nossa no G20, pela primeira vez o G20 trouxe esse tema para a mesa, nós conseguimos aprovar uma declaração bastante, eu diria, de alto nível e muito consistente entre os 20 países, nós estamos falando de Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido, toda a União Europeia, enfim, Austrália, Canadá, União Africana. Então, é uma agenda bastante positiva e acho que não à toa a gente assume isso, então, como missão da Secretaria. O que isso significa, então, na prática, em termos de agenda política? São 4 blocos aqui, eu vou tratar em 2 slides. O primeiro é entender que a gente precisa promover medidas regulatórias para justamente enfrentar aqueles efeitos colaterais que eu dizia das plataformas digitais e dos sistemas de inteligência artificial. Então, aqui reparem que a gente não está falando numa regulação qualquer, nós estamos falando de uma regulação equilibrada, democrática, voltada a não a botar de cabeça para baixo o atual modelo de negócios, mas a enfrentar os seus efeitos colaterais negativos. Né? Então, eu acho que se alguém perguntar em termos de referência, o governo tem agido na direção de uma regulação próxima que a União Europeia promove ali no ato de serviços digitais, que é justamente você dizer que as plataformas têm uma obrigação de atenuar, de identificar e atenuar os riscos sistêmicos do seu funcionamento. Então, se eu identifico, é a mesma lógica do sistema financeiro, a mesma lógica da regulação ambiental. Se eu identifico que uma parte da minha atividade gera riscos inerentes a ela, de alguma forma, então eu preciso trabalhar para atenuar. Né? No caso
da regulação ambiental, isso tem a ver com poluentes, no nosso caso tem a ver com o que a gente poderia chamar de poluição informacional. E acho que a gente tem chance aí de, entre o final desse ano e o primeiro semestre do ano que vem, aprovar uma regulação nesse sentido para o Brasil. Depois você tem o tema da inteligência artificial, onde também a integridade da informação precisa se transformar num valor central e precisa incidir, a regulação precisa incidir sobre os fundamentos, as obrigações que as plataformas e as empresas desenvolvedoras têm de tanto observar isso ao determinar os inputs, por exemplo, de um sistema de inteligência artificial generativa, ou de se comprometer com outputs que tenham essa preocupação. Isso não significa que você vai, que qualquer coisa que o chat GPT disser precisa ser automaticamente 100% precisa, mas aqui o que a gente busca é que os esforços das empresas tenham isso como uma meta, como uma normativa, como uma direção de trabalho, ou seja, que a gente, a cada 6 meses, a cada ano, possa avaliar e identificar as melhoras desses sistemas nessa direção. A gente não pode ter um sistema que é cada vez pior ou mais distante da sua capacidade de oferecer informações íntegras. A gente precisa ter sistemas que sejam capazes efetivamente de oferecer informações íntegras. Depois a gente vai dizer aqui mais à frente de também garantir a sustentabilidade dos produtores, porque no momento em que a gente muda toda a lógica de funcionamento da internet e os usuários vão deixar necessariamente de navegar pelos sites e perfis dos produtores, vão acessar diretamente uma informação mastigada, isso afeta muito economicamente aqueles que dependem de tráfego ou para explorar, por exemplo, recursos de publicidade digital. Tá? Então, aqui nós temos um elemento chave também. O segundo bloco é um bloco de políticas públicas. A gente entende, então, que você precisa investir em 4 frentes, e nós temos feito isso, tá? Com graus diferentes de maturidade. Primeiro, a educação midiática. Nós temos um esforço que, historicamente, no Brasil é feito por organizações da sociedade civil, estados e municípios, mas isso não tinha ganho ainda o governo federal. Estava lá na BNCC, mas isso não se materializava. E agora a gente tem, o Brasil está implementando a sua estratégia brasileira de educação midiática, SECOM e MEC trabalhando em parceria, e um avanço muito significativo nos últimos 2 anos, que deve se transformar agora na publicação, inclusive na oficialização dessa estratégia nas próximas semanas. Aqui passa por uma série de questões, disponibilização de material para formação de professores, produção de material didático específico, incorporação do tema nos programas específicos de educação em tempo integral ou de educação digital do MEC, só para dar alguns exemplos. Tá? Depois você tem um tema que especialmente nos interessa aqui, que é o fortalecimento do jornalismo no ambiente digital. Aqui, eu vou falar um pouco mais à frente, mas a gente está trabalhando tanto olhando para uma dimensão financeira e econômica, de como é que a gente traz uma contribuição das plataformas digitais para a sustentabilidade do jornalismo, tanto direta como indireta, e aí nós precisamos valorizar aquelas plataformas que já investem no jornalismo, elas precisam ter esse investimento reconhecido, mas nós precisamos fazer com que haja recursos que vão direto para os produtores jornalísticos. Tem uma frente também aí da gente observar e discutir questões de crédito e investimento, nesse caso, olhando para o BNDES como um agente-chave, e uma terceira frente dentro da discussão de fortalecimento do jornalismo também, que é a gente está preparando junto com a MCTI, uma incubadora ou uma aceleradora de projetos de mídias periféricas independentes e negras. E aqui eu acho que tem um caminho interessante para a gente entender como é que a gente ajuda a destravar gargalos tecnológicos e de tecnologia social que hoje seguram o desenvolvimento das empresas jornalísticas. Você tem uma terceira frente, que é pesquisa e tecnologia para a promoção da integridade da informação. Aqui nós estamos estimulando e costurando com CNPq, IBICT, IPEA, CAPES, CNPq, IBICT, IPEA, CAPES e FINEP, investimentos conjuntos nessa área. E você tem, finalmente, uma frente de proteção de direitos no ambiente digital, onde a gente vai lançar agora um guia para a infância e adolescência, guia de telas para a infância e adolescência, buscando dar orientações para as famílias, para os educadores, para os profissionais de saúde e de assistência social,
e tem um olhar específico aí também para um plano de comunicação antirracista. Então, aqui, crianças e adolescentes e negras como foco principal dessas políticas. Aí você tem um terceiro bloco, que são essas ações diretas de governo. Aqui a gente tem uma frente, que são as estratégias integradas para enfrentar desinformação contra políticas públicas. O melhor exemplo aqui é o Saúde e Consciência, que é uma ação conjunta para enfrentar a desinformação em relação a vacinas e a saúde pública. Nós e o Ministério da Saúde coordenamos esse esforço, e um esforço de expansão da rede de TVs e rádios públicas. Alguns podem perguntar, mas o que isso tem a ver com o ambiente digital? Tem a ver com o fato de que o ambiente digital não está isolado dos produtores, no nosso caso, por exemplo, da TV pública e da rádio pública. A EBC é quem produz mais conteúdo e distribui hoje, mas essa distribuição está muito limitada pelo fato de que eles não têm sinais em muitas praças. Então, aqui nós estamos fazendo um caminho com universidades e institutos federais para triplicar o número de rádios e duplicar o número de TVs. E, finalmente, você tem um bloco que é de articulação internacional, que é para, no âmbito multilateral. Nós estamos trabalhando com ONU, Unesco, G20, eu já falei um pouco disso, com o Mercosul. No bilateral, Alemanha, França e Reino Unido. Nós vamos provavelmente assinar coisa aí com Canadá, Chile e China até o final do ano. Você tem intercâmbio específico para a política de promoção da educação midiática com União Europeia, Finlândia e Dinamarca, onde já houve um intercâmbio, já teve técnicos do governo brasileiro que foram para a Finlândia e Dinamarca, agora eles vêm para cá em fevereiro. E nós estamos botando de pé uma iniciativa global para a integridade da informação sobre mudanças do clima com ONU, a Secretaria-Geral da ONU e Unesco. Aqui eu estou passando muito rapidamente, mas para dizer que tem uma parte grande que a gente acredita que é preciso mover com atores internacionais. Aqui a gente levanta algumas discussões sobre a sustentabilidade do jornalismo, e acho que é um contexto familiar para vocês, mas desculpa, peraí. Acho que vale dizer o seguinte: nós partimos da ideia de que um jornalismo forte, independente, no sentido de desvinculado de interesses imediatos, sejam públicos ou privados estreitos, né? Mas, portanto, um jornalismo privado de interesse público, ele é chave, é um pilar da democracia e da cidadania, e nós vamos entender o contexto que esse jornalismo passa. A gente viu a erosão dos modelos de negócio tradicionais, não preciso pregar para convertido. Nós temos uma necessidade reconhecida por vários agentes internacionais e por países envolvidos na história de apoio externo no sentido de um apoio público ou de fundações privadas, ou o que quer que seja, né? Mas necessário, mas crucial que esse financiamento não venha com condições que possam comprometer a independência editorial, e a compreensão de que são bem-vindas as soluções multissetoriais que poderiam, no fundo, compor aí interesses não, atores públicos e privados nesse esforço. Aqui você tem uma avaliação sobre as tendências no quem está captando a receita de publicidade no espaço digital e as mudanças aí nos últimos 2 anos. Então, a gente vê uma receita crescente. Na verdade, quem capta boa parte desse recurso são Google e Meta, né? A Alphabet é a empresa holding do Google, e a Meta juntas, elas somam 65% desses recursos. Depois você tem a Amazon, Alibaba, e as empresas chinesas são as que tiveram maior crescimento no último período. Se vocês olharem e fizerem uma comparação dessa segunda coluna, são as empresas chinesas que têm o maior crescimento. De toda forma, a Unesco mostra que a receita global de anúncios em jornais, por exemplo, caiu pela metade nos últimos 5 anos e por 66% nos últimos 10 anos. Então, eu não estou falando nenhuma novidade, mas os números provam aquilo que vocês sentem na pele. Aqui nós estamos falando especificamente de editores de revista, mas que certamente sentem isso. Não é o caso, vale dizer, do governo federal, onde a gente teve um crescimento aí os números que eu tenho são de 18 milhões de investimentos nos últimos 2 anos,
né, no último, na verdade, desde janeiro de 2023, frente a 16 milhões dos 4 anos anteriores, mas a gente sabe que essas questões também, enfim, sofrem oscilações sazonais e o fato de o poder público federal manter um certo investimento não significa que isso esteja conseguindo manter sustentabilidade das empresas. A reação para isso tem vindo, acho que a Austrália e Canadá são os casos mais conhecidos de legislação específica para negociação de recursos das plataformas para os jornalistas. Nós tivemos também a diretiva, esse mecanismo previsto na diretiva europeia 790, em 2019. Estados Unidos discute o ato de competição e preservação do jornalismo, e no Brasil você tem alguns projetos de lei tratando disso. Vou falar um pouco mais disso na sequência. Basicamente, nós temos dois modelos em discussão. Um é o modelo de barganha, que força uma negociação direta entre empresas de jornalismo e plataformas digitais. O problema é que ele cria incentivo para a exclusão dos jornalismos das plataformas e muitas vezes é opaco sobre critérios e valores. O que a gente quer dizer em criar incentivos para a exclusão? Se eu viro para você e falo assim, olha, você vai ter que pagar por conteúdo jornalístico que você tenha na sua plataforma. O que a gente viu a Meta fazer, por exemplo, é dizer, tá bom, não vou ter conteúdo jornalístico na minha plataforma. Tá? É, e você cria um contra-incentivo, na verdade, à circulação desse material. O modelo de tributação, por sua vez, ele busca tributar as plataformas para disponibilizar recursos para as políticas de fomento ao jornalismo. Ele pode incidir independentemente da presença de jornalismo nas plataformas e requer transparência sobre critérios e valores, prevê prestação de contas. Então, ele parece um modelo mais vantajoso para se buscar, embora ele, obviamente, possa passar por questões como os critérios de distribuição estarem, enfim, qual o nível de independência que você consegue nos critérios de distribuição, ou temas como contingenciamento de recursos. Então, é evidente que esse debate precisa ser feito e os freios e contrapesos precisam ser estabelecidos. Como é que está acontecendo a agenda específica, então, sobre esse tema em relação à valorização do jornalismo? A gente entrou com muito peso até o ano passado na discussão do PL 2630, e que depois desdobrou ali na proposições 2370 e 1354, estão ali embaixo, sobre ah, sustentabilidade do jornalismo. No PL 2630 ele era um artigo, depois nos PLs que desdobraram dele, já que o PL de fake news ficou congelado, eles vão além de um artigo. Mas o modelo ainda nos parece precisaria ser aprimorado, e nesse momento nós estamos, o Ministério da Fazenda já anunciou que trabalhará nas próximo mês aí num projeto de lei específico de tributação do ambiente digital. Nós entendemos que o melhor caminho para pensar o fortalecimento do jornalismo seria ele estar contemplado como um dos beneficiados nesse projeto geral de tributação do ambiente digital. Essa é uma possibilidade que a Fazenda já acolheu e nós estamos esperando, enfim, os debates internos aqui do projeto de lei antes de que ele possa ser apresentado. Não tem prazo, não tem data definida, mas isso já foi anunciado pela Fazenda como uma proposição que virá, possivelmente ainda esse ano. Em inteligência artificial, como eu já disse, nós temos uma preocupação de trazer o tema da integridade da informação, de pensar a sustentabilidade a partir, na verdade, de uma lógica de direitos autorais. Então, o reconhecimento de que se eu ofereço, no caso de IA generativa, respostas baseadas no conteúdo jornalístico feito com muito esforço pelas empresas de conteúdo jornalístico, eu preciso remunerá-las de forma adequada. É nessa direção que isso está previsto no projeto de lei de IA. E nós tivemos uma instrução normativa, um processo que a Marina, inclusive, não só trabalhou diretamente como é responsável pela implementação, uma instrução normativa número 4, que visa impedir a publicidade do governo para violadores da legislação. Aqui tinha alguns desafios de implementação, mas que estão sendo superados, e nós entendemos que o governo está pronto para lidar caso haja uma onda de sites com conteúdo ilegal, etc., sendo beneficiados por propaganda de governo. Nós temos os instrumentos hoje para impedir que eles recebam. Tá?
Aqui, então, eu acho que vale a gente levanta. Aqui a gente trouxe alguns exemplos. Esse é um da CNN, que mostra como as empresas editoras de notícia estavam mostrando ou identificando isso que eu disse, né, dos novos modelos de acesso à informação e dos sistemas de busca como com impactos catastróficos, porque eles não geram tráfego mais para os produtores originais das notícias. Então, isso é muito problemático, considerando o fato de que hoje boa parte dos veículos depende, mais de 50%, dos acessos que vêm do Google, e que tráfego gerado a partir dos sistemas de busca. Tá? No caso do PL de inteligência artificial, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas se tiverem algumas dúvidas, depois a gente pode dizer, mas é basicamente um direito de. é, Desculpe, os desenvolvedores de IA vão ter o dever de informar os conteúdos protegidos que foram utilizados. O próprio jornalismo terá algum benefício de uso de obras quando for fazê-los sem fins comerciais específicos, ou quando não tiver como objetivo principal a reprodução, exibição ou disseminação da obra original em si. E você pode, como titular de direito de autor e conexo, proibir a utilização dos conteúdos de sua titularidade no desenvolvimento de sistemas de IA. Sobretudo, isso não está escrito aqui, o que o projeto também garante é um modelo de sandbox regulatória, que é uma expressão para dizer um espaço de testes para uma ação regulatória baseada na remuneração compensatória, ou seja, na ideia de que eu não vou nem impedir nem liberar totalmente, eu quero que o meu veículo possa oferecer conteúdo para treinamento de IA, mas que eu seja proporcionalmente remunerado a isso. Alguns vão dizer, mas são bilhões de conteúdos que são usados para treinamento pelas empresas. Ok, mas a gente sabe que, primeiro, que você tem uma certa seleção de produtores de conteúdo de qualidade que são muito mais úteis para as empresas do que os produtores em geral. Isso a gente já ouviu de empresas de inteligência artificial generativa. E a segunda coisa é que você precisa pensar num sistema em que o ciclo econômico se complete. Senão eu vou acabar matando as empresas de produção de conteúdo jornalístico ao longo do tempo, perdendo, portanto, a capacidade as fontes que me entregam isso no dia a dia. Não adianta o Google dizer que vai virar produtor de conteúdo jornalístico, ele não teria nenhuma condição de fazer isso, e aí seria o monopólio, a integração vertical de vez. O que a gente precisa é fazer com que ele remunere adequadamente aqueles produtores que ele utiliza. Então, que isso estava aqui no slide seguinte. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas isso está no PL de inteligência artificial e a gente acha fundamental que permaneça. Para isso, inclusive, a mobilização de vocês é importante. Finalmente, nós temos aquela instrução normativa que eu disse, ela que busca valorizar o jornalismo, ela partiu, na verdade, de uma determinação do TCU, que está aqui, porque o TCU entendia como que havia um questionamento de legalidade da consideração de contratação pela administração pública, de programas tipo Google Ads, etc., se eles estivessem envolvendo sites e perfis e tal, que veio com conteúdo ilegal de desinformação, e isso gerou, então, essa IN número 4, que traz critérios para o cadastro de quem vai receber, critérios para conteúdo, que faz com que você possa gerar negativação de alguns sites e perfis, e negativação de quem tem a decisão judicial com sanção expressa de não recebimento de verba de publicidade, decisão judicial não expressa, caso tenha havido condenação do produtor de conteúdo por decisão colegiada ou de órgão superior pelos crimes infrações relacionadas a conteúdo que são listados lá na instrução normativa, ou medidas preventivas quando a gente entender que tem um risco de imagem para a administração pública muito grave. Então, a IN prevê um prazo para adequação do MediaCAD, né, que é o sistema de
para anúncio do governo federal até fevereiro de 2025, e as empresas do jornalismo vão ter que comprovar a disponibilidade pública de informações sobre expediente, incluindo o editor responsável, e comprovar que mantém contato ao canal para envio de reclamação e direito de resposta. E aí vale dizer, acho que aqui a gente chega num ponto em que Marina e Regina têm dialogado bastante também, sobre a importância de produção de um conteúdo informativo, de como funciona o MediaCad e atualizar as informações relacionadas às demandas da SN a partir de um manual para empresas jornalísticas, em parceria com a ANER, e de webinários regionais para tirar dúvidas e ouvir reclamações e sugestões. Então, é isso que eu tinha como apresentação. Obrigado pelo tempo de vocês, espero que tenha sido útil, relevante. Obrigado, Marina, também já está de câmera aberta aqui e a gente consegue, a partir Conversar. daí, dialogar um pouquinho sobre as questões que vocês têm. Nossa, a Marina tem sido uma parceira e tanto, a gente conversa muito desde como é que a gente pode abrir os espaços, porque a gente tem muitos associados pequenos, médios, de jornalismo local, e aí, qual é o caminho, né, secretário? Qual é o caminho para esses pequenos e médios, esses caras que fazem jornalismo local, lá no Amazonas, lá no Piauí, lá no Rio Grande do Sul, a revista Aldeia, que está lá em Cascavel, que está aqui com a Aline, a Sem Fronteiras, que está ali na Tríplice Fronteira. É, como é que é esse caminho? A gente sabe que tem essa coisa também do Tribunal de Contas, da União. Os tribunais de contas, normalmente, eles têm uma série de regulamentações para liberação do dinheiro também, não é simplesmente a secretaria falar, estou liberando e pronto. A gente sabe disso também, né? E aí, fala um pouquinho para a gente disso. Como é que poderia ser esse caminho? Eu tenho conversado bastante com a Marina disso, mas como é que poderia ser esse caminho? Eu acho que o caminho, vocês me ouvem? Sim, sim. Tá. Eu acho que a gente está. É porque eu estou aqui, desculpem, eu estou ainda screen sharing aqui. Tava na minha apresentação. Tá tudo Deixa eu. certo. Tá tudo certo, né? É, eu acho, Regina, que assim, o caminho é buscar o MediaCad, acessar o MediaCad e é mostrar a relevância do setor, especialmente para campanhas específicas que busquem atingir públicos específicos. A Secom, inclusive, foi experimentando, ampliando, tem uma política de diversificação regional, e uma ampliação ah, do rol de quem recebe esses recursos. Acho que não à toa teve um aumento aí do setor de revistas nos últimos anos, mas a gente vê que uma parte da história depende de condições técnicas, de provar a sua capacidade de provar audiência, de provar alcance, etc. E tudo isso está no rol de preocupações nossas quando a gente fala dessa incubadora ou aceleradora. Tá? Nós não vemos muito como ter milagres. Tem alguns veículos que têm trabalhado numa forma de consórcio, tem uma abertura nesse momento também para trabalhar num sistema similar, mas acho que é ampliar a presença mesmo a partir de juntar as duas coisas, né? A inscrição e o diálogo com a área de publicidade da Secom, mas também a capacidade de comprovar audiência, e isso a gente sabe que não é trivial, tiragem ou audiência, né? Quer dizer, a gente sabe que isso não é trivial, mas que vocês têm história disso. Vocês têm. A ANER tem histórico disso, e acho que pode contribuir, inclusive, para fazer uma conversa em nome de todas as associadas com a área de publicidade e superar os gargalos que eventualmente sigam existindo. Porque é verdade, secretário, eu tenho conversado bastante com a Marina disso, inclusive, né? Essa coisa da união dos esforços, que eu acho que isso é muito importante, até na questão da gente preparar esse manual de como usar a SECOM, né? Manual de uso, né? Como usar, quais são as melhores formas, como você mostra o teu conteúdo, o teu produto e a tua relevância, né? Até para você conseguir anúncios, essa coisa toda. É, Assim, o senhor acha que assim, porque uma questão que vem sempre é a seguinte:
Eu sou o único produtor de conteúdo, eu sou a única revista da cidade de Piraporinha. E eu sou relevante porque eu sou a única pessoa que faz, que avisa tudo que acontece na cidade, como acontece em termos políticos, em termos sociais, em todos os sentidos. Eu que falo de todas as notícias, enfim. E essa relevância, às vezes, eu não consigo medir numa audiência, digamos assim, plausível, né? Consistente até de números absurdos, né? Para que eu tenha os anúncios. Como é que a gente poderia pensar? Eu tenho conversado bastante com a Marina disso também, né, Marina? Como é que a gente pode pensar em vários outros caminhos também, em que a relevância também tenha um papel que ajude na decisão. Marina, topa responder essa? Claro, gente, é porque, vejam, o que eu sempre tenho discutido com a Regina é que existe uma parte de prestação de contas do poder público que vai demandar eficiência e economicidade. Então, existe, da mesma forma que existe uma pressão no sentido de diversificação do direcionamento de anúncios, também existe uma pressão, por exemplo, dos tribunais de contas, ou mesmo dos demais veículos de grande porte, para que o critério audiência seja o mais relevante. E, de fato, quando você vê algumas análises já feitas pelos tribunais de contas, eles apontam é, esses indicadores como muito relevantes. Então, o que a gente discute existem projetos de lei que vão trazer uma obrigatoriedade, e aí a gente não está falando nem só da esfera federal, porque existem estados com capacidade de direcionamento de publicidade relevante, né, que também poderiam ser enquadrados no caso da aprovação de uma lei, e a outra coisa é um entendimento para a federação, que envolva estados e municípios, no sentido de que é legítimo que um percentual da publicidade não seja direcionado unicamente pelo critério de audiência ou de engajamento, ou enfim, qualquer que seja o indicador que esteja substituindo a audiência no momento, a partir desse novo ecossistema de informação. Então, existem caminhos. Agora, o que a gente vê é uma dificuldade mesmo de articulação no setor, e eu acho que a gente tem trabalhado muito no sentido de apoiar, mesmo nessas discussões de taxação, né, essa parte da gente compartilhar ideias e recolher também subsídios tem sido muito relevante. Então, acho que essa nossa conversa, eu acho que ela pode se desdobrar também em entendimento sobre ações a serem feitas. É isso. Sim, já que a gente está na proteção aqui, as pessoas estão mandando perguntas. O Toninho Anhaia, do portal Minuto Rural, perguntou o seguinte: quais são os critérios e os principais meios utilizados pela SECOM para comprovar a circulação ou o acesso a um portal, revista ou jornal, considerando esses dados no processo de alocação de recursos para veículos de comunicação? Além disso, quais estratégias a Secretaria de Políticas Digitais recomenda para que veículos de comunicação possam aumentar suas receitas por meio de convênios e parcerias com o governo federal? Tá? Então, eu vou responder a segunda parte, vou passar depois para a Marina, porque essas perguntas elas precisariam ser direcionadas para a Secretaria de Publicidade, para dar em detalhes, mas Certo. a Marina tem trabalhado em diálogo, pode adiantar um pouco sobre isso. Na prática, porque entram questões de viewability, de custo por mil, etc., que a gente sabe que são sempre delicadas, mas que são relevantes e partem dessa leitura da Marina. Eu acho que o desafio que a gente tem, e dialogando aqui com um colega do Minuto Rural, é a gente justamente destravar esses gargalos. Ou seja, o trabalho que a gente está falando de incubadora e de, ou que a gente pode chamar de aceleradora, ela não é só para veículos novos ou emergentes, é também para destravar hoje
elementos. Vocês, por exemplo, muitas vezes dependem, sei lá, do Google Analytics 4, e isso gera uma série de dependências específicas ou necessidade de pagamento para ter acesso a uma versão X que vai te entregar uma parte dessas métricas. Nós temos condição de estabelecer uma alternativa não onerosa para os veículos de comunicação poderem trazer as suas métricas e comprovar as coisas, porque senão também a gente acaba impondo uma dependência das ferramentas das plataformas digitais. Então, aqui o que eu recomendaria é aproximar. A Marina é a pessoa certa para fazer não só a ponte interna, como para reunir um pouco as demandas de vocês, é isso que mais nos interessa, ou entender o seguinte: olha, eu hoje não consigo responder os critérios da SECOM pelos motivos X, Y, Z. Então, nós vamos transformar esses motivos X, Y, Z numa agenda de ação, com o apoio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, para poder buscar destravar esses gargalos, entende? É nessa direção que a gente aposta aí. Marina. Em relação aos critérios, gente, eles variam muito de campanha para campanha, e é isso que a gente também quer trabalhar nesse manual de como funciona a SECOM. Cada campanha vai ter seu critério de regionalidade, de temática, e só para, assim, claro, a questão da audiência é muito importante. Ninguém vai receber publicidade sem estar cadastrado na MediaCard, isso é passo número 1. A prestação, essa questão que o João estava falando, por exemplo, é muito importante. Por exemplo, a Comscore, por exemplo, presta um serviço que é muito relevante no sentido de medição de audiência e tal, e que a gente sabe que é muito caro. Então, e que muitas vezes não alcança determinados veículos. Então, a gente está olhando para isso. A primeira coisa, no entanto, é que todo mundo entenda qual é o fluxo para a distribuição da publicidade. E um elemento importante é que são as agências quem fazem os planos de mídia. Então, o Ministério, digamos, ou a SECOM, ele faz a solicitação de um plano para determinada campanha, e são as agências que ganharam os editais, né, que são licitadas, elas vão fazer esse desenvolvimento da proposta. Esse desenvolvimento da proposta, então, ele vai utilizar a base do MediaCard para selecionar os veículos, mas é importante que, enfim, acho que é alguma coisa que muita gente entende, é que as agências precisam conhecer os veículos. Então, a gente também entende que essa solução de incubadora, ela visa também suprir uma necessidade, digamos, de negócios sociais. Então, uma das coisas que a gente tem pensado muitos veículos não têm condição de fazerem a sua divulgação, a divulgação do seu trabalho, né, nas agências, ou nas agências que atendem o poder público, ou nas agências que atendem o poder privado, e acabam excluídas desse processo. Então, você pensar um modelo que você tenha uma cooperativa ou uma associação mesmo, que possa fazer este trabalho, que é bastante específico, é relevante para a gente. Essa é uma das formas que a gente entende de diminuir esse gargalo do conhecimento das agências dos veículos regionais. Tem outras questões, né? Enfim, as ferramentas do Google não alcançam alguns municípios, né? Então não consegue nem identificar que aquele município existe no Brasil. Então a gente tem que ir entrando nos problemas um a um para buscar soluções. Mas como eu disse, acho que hoje a gente precisa que essas perguntas sejam respondidas, e de preferência que a gente tenha um manual no médio e longo prazo. A gente está com um planejamento de abrir, de fato, um momento de discussão sobre alguns entendimentos, de entender quais são as dúvidas principais para oferecer isso como um sistema de perguntas e respostas. E aí essas questões que vocês fazem são bem importantes. Marina, deixa eu te dizer, está chegando muita pergunta aqui. Eu estou procurando ler para juntar duas em uma, etc. Mas uma das coisas é assim, que normalmente as agências não olham os pequenos, né? Então, até, tipo, quer dizer, eu sou pequeno, eu chego na agência, eu vou falar com a agência XYZ, ele vai falar, obrigado, legal. Enfim, né? Como é que a gente poderia
assim, ter esse acesso, mostrar. Vocês acham, o secretário falou agora há pouco de reunir todas as demandas. Se a gente conseguir reunir todas as demandas de todos esses pequenos e médios e chegar e falar, olha, são esses aqui, são esses produtores de conteúdo em revista impressa ou digital e etc. E como é que a gente pode acessar, né? E mostrar para essas agências que procuram depois o governo para dizer anuncia ou não anuncia, enfim, para mostrar o valor desses pequenos e médios, né? Porque eles estão cobrindo todo esse deserto de notícias que tem pelo Brasil todo. Geladeira você vende no Brasil inteiro, não é só São Paulo e Rio, né? Enfim, Regina, eu acho que. Ah, hum, desculpe, não ia não, responder essa questão. tá, pode responder, por favor. Tá, eu acho que esse ponto ele depende justamente de uma organização. Quanto mais blocados vocês estiverem, melhor. O governo federal empurra na direção de ampliação, e aí vale dizer, então, a Secretaria de Publicidade e Propaganda é uma aliada na discussão de ampliação, mas obviamente que isso precisa estar fundado em critérios. E aí, por mais que a gente lute e ajude para trabalhar o destravamento desses critérios, não dá para dizer que algo é relevante se a gente não conseguir provar minimamente essa relevância. Ainda que você, e acho que o esforço que vocês vão ter que fazer é dizer o seguinte, olha, pelos critérios que vocês usam, talvez tenha limites para provar a relevância, mas eu consigo trazer aqui os critérios MNOPQ sobre os quais eu consigo te provar a relevância. Tá bem. Eu acho que vocês mesmos apontarem os critérios, que não dá para ser uma adição genérica de uma percepção. Tem que também, assim, para justificar um investimento público, é preciso que haja algum nível de audiência, etc. Alguns podem dizer, olha, essa audiência minha é pequena, mas ela é concentrada nessa cidade que tem algumas questões-chave aí que pode ser estratégica para o investimento do governo federal. Tá Sim, bem. Então, acho que tudo que for diferente do que são os critérios atuais precisa vir também com vocês com uma tese forte. Não adianta só uma ponderação, digamos assim, de percepção. Vocês têm também uma certa missão de apresentar como poderia ser diferente e quais critérios de fato comprovam a relevância do trabalho de vocês, né? Não a relevância do trabalho, a relevância do trabalho a gente sabe, mas a relevância do trabalho ante a necessidade do governo anunciar e dialogar com determinados públicos. sim. Inclusive a Carla Egídio da AJOR, ela pergunta isso, né? Quais são os dados importantes para apresentarmos, né? E sabemos que a segmentação de público é um diferencial do jornalismo local, como vocês entendem esse diferencial do jornalismo local, hiperlocal, e dos veículos que têm recortes temáticos específicos. Como podemos ponderar a quantidade de visualização em relação à segmentação do público? Acho que é bem em cima disso que o senhor acabou de Quer falar, responder. Marina? Ah, Não, veja, acho que tem duas discussões colocadas. Uma é o valor desse trabalho para a democracia, para a liberdade de expressão, e esse é um valor inquestionável e acho que assim tem várias formas de a gente trabalhar para que a política pública esteja no apoio desse tipo de veículo. E outra coisa é a relevância disso para o governo federal enquanto agente de publicidade. Então, eu entendo que esses veículos eles podem ser muito importantes em publicidade segmentada, especializada, voltada para determinadas temáticas. Agora, vejam, a gente tem um desafio enquanto governo federal também de segmentar muito a audiência, e aí, enfim, são desafios técnicos, regulatórios e normativos e etc. E acho que a gente está trabalhando também numa perspectiva nesse sentido, porque quanto mais a gente consegue ter informações sobre as necessidades da população e que elas sejam, digamos, granulares, mais a gente consegue aproveitar também a produção de conteúdo que é regional, que é local, tudo isso. Então, acho que a gente tem que trabalhar dessas duas perspectivas. Uma perspectiva da valorização desse conteúdo enquanto
um instrumento de consolidação da democracia, do Estado Democrático de Direitos, e aí também para anunciantes, e aí não digo nem para anunciantes do governo federal, acho que esse é um trabalho a ser feito em diálogo com anunciantes, enfim, privados também, né, que também não são pequenos. Sim. Secretário Marina, assim, vocês usam o Comscore, né? A gente sabe que o Comscore ele atinge determinados locais e outros locais ele não atinge. Existe a possibilidade da gente pensar em usar o Google Analytics, se vocês usarem o Google Analytics também? É uma das perguntas aqui. Vai lá, Marina, não sei se você já tratou isso com a SPP. Esse é digamos, um elemento que a gente ainda não tratou na especificidade com a SPP, então eu preferia não responder diretamente, mas eu acho que é uma pergunta relevante. Então, a primeira coisa é que, assim, do meu ponto de vista aqui, a gente, enquanto Secretaria de Políticas Digitais, a gente, com a atribuição de promover a sustentabilidade do jornalismo, a gente está justamente reunindo essas informações para depois verificar o que pode ser feito. Como é que isso recai, inclusive, na avaliação dos órgãos de controle, porque eles têm, assim, o órgão de controle está sempre observando para as questões de publicidade na esfera federal. Então, digamos, a gente está nesse momento de saber de receber essas informações, o que poderia mudar, que poderia ajudar. E aí, lembrando essa questão que o João traz, né? A gente não dá para imaginar que vai ser feito sem critério. Não dá para imaginar que os requisitos de economicidade, né, também, e de eficiência não vão ser contabilizados. A gente está falando não só dos ministérios do governo federal que tem, né, que prestar contas sobre a eficiência dos seus gastos, mas também como o Banco do Brasil e que está num nível de concorrência com o setor privado. Então, enfim, essas questões também estão colocadas. Eu tenho tempo de mais uma, Regina, e depois eu não sei se Marina. Não, então, secretário, a gente está com várias perguntas aqui. A minha proposta é que a gente separe essas perguntas todas com os nomes dos veículos. Eu passo para a Marina, ela vai passar a resposta e a gente vai responder para todas as pessoas que perguntaram, né? Todas elas versam sobre essa questão de como ter mídia, qual é o caminho, etc. Eu acho que aquele nosso caminho, Marina, que a gente conversou de fazer aquela cartilha de mostrando passo a passo e todos os caminhos, etc., eu acho que pode ser bem interessante, né? Que a Eu ia gente sugerir faça que a isso. gente estabelecesse aí nesse diálogo teu com a Marina, Regina, um ambiente permanente de troca. Permanente, eu quero dizer, não é 24/7, porque a vida da Marina aqui tem várias outras necessidades, mas é permanente no sentido de frequente, tá? E Uhum. aí eu acho que materializando nessa questão, tanto do manual como de alguns esforços de ponte mais específicos com a SPP, eu acho que isso ajuda. Nós temos essa preocupação de fortalecer os produtores relevantes de conteúdo jornalístico. Relevantes, tomem aqui como uma palavra sem um critério específico, mas para quem a gente está dizendo assim, aqueles que a gente sabe que investem muito recursos para ter uma produção de informação de qualidade. Tá? Então, e aqui, independentemente de viés ideológico, quer que seja, nós estamos falando de quem faz jornalismo. E aí, o jornalismo profissional, seja feito por pequeno, médio ou grande, ele precisa sobreviver e precisa ter um apoio do setor público para que ele possa passar por essa transformação aqui, sem que a gente perca o que a gente tem de principal na nossa sociedade, vamos dizer, para garantir o acesso dos cidadãos à informação na nossa sociedade, que é um jornalismo de qualidade. A gente demorou até o pós-guerra para valorizar o jornalismo. Do pós-guerra até 2010, eu acho que ele teve valorizado de maneira forte e nos últimos 15 anos ele passa por uma crise. Eu quero crer que a gente não vai ter tido na nossa história só, vamos chamar aqui, 65 anos de valorização do jornalismo. Nós vamos aprender com o passado e entregar isso para quem vem, para gerações futuras.
Então, te agradecer a possibilidade de estar com vocês e nos colocar à disposição aí, tendo como a Marina como ponto focal. Ah, sim, eu agradeço demais isso. Eu tenho uma agenda com a Marina, a gente, ou por WhatsApp, ou por e-mail, ou pessoalmente, a gente tem essa agenda. Sempre que eu estou em Brasília, a gente se encontra, conversa. A gente está evoluindo bastante nas questões. Esse café, inclusive, é uma grande evolução, porque eu acho que esse diálogo, essa conversa é importante, sentir o que está acontecendo, como está acontecendo, de que jeito está acontecendo, acho que é muito importante. Vou encaminhar as perguntas, vamos ter a resposta, todo mundo vai ter sua resposta, e a gente vai caminhar nessa agenda, secretário. Vamos caminhar nessa agenda, né, Marina? E com certeza eu acho que a gente vai ter bons frutos. Bom, Eu obrigado, agradeço, gente. Boa tarde para todo eu mundo. agradeço demais sua presença em nome da ANER, em nome de todos os editores, e tenho certeza que vamos caminhar passos largos para várias soluções. Muito Legal, obrigada. obrigado. Um abraço. Obrigada, Marina. Me aguarde. Obrigada, gente. E mandem perguntas também ou sugestões de questões tecnológicas ou que possam ser desenvolvidas a partir dessa ideia de incubadora. Acho que isso também é uma questão relevante. Acho que a gente pode avançar, Regina, numa discussão com as associadas em relação a isso, mais para frente, quando tiver mais acertado com a NCTI. Vamos, a gente vai pegar todas essas perguntas aqui, vamos organizar, vou te passar, a gente depois repassa para as pessoas, se for o caso, a gente até monta um outro café para você daí responder tudo isso, pode ser, vamos ver, Tá dependendo, bom, tá chovendo pergunta aqui, então eu acho que a gente pode pensar nisso também, tá tá bom? ótimo. Obrigada, Tá. Regina. Tchau, gente. Obrigada a você, um abraço, tchau.